Atenção, senhores ouvintes, atenção. Agora uma notícia que interessa a todo o povo brasileiro. Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova exige renovação já, em todas as escolas do Brasil. O próprio manifesto se auto-intitula um documento um projeto de reconstrução educacional do Brasil. Extra, extra! Manifesto denuncia. República não consegue criar a escola que o Brasil precisa. Não é que a educação no Brasil esteja desorganizada. Eles usam esse termo no manifesto. Ela está inorganizada, quer dizer, ela ainda não se organizou. Univesp apresenta Educação em Foco. Os principais jornais do país publicaram neste mês de março de 1932 o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Na hierarquia dos problemas nacionais, nenhum sobreleva em importância e gravidade ao da educação. Um ponto que o manifesto repete, e é um refrão o tempo inteiro, é que a educação tem que ser tratada da mesma maneira que os assuntos sérios estão tratados. A ciência evoluiu e a ciência da educação tem que evoluir. A chave para o progresso da sociedade seria, então, o pensamento racional iluminado pela ciência, que permitiria à população mesmo sair do estágio, como eles falavam, pré-lógico, irracional, e alcançar um nível de maturidade, de uma capacidade de planejar a própria vida, de interferir nos rumos da vida social de forma positiva, Dirigido ao povo e ao governo, o manifesto é assinado por 23 homens e 3 mulheres, educadores e intelectuais de renome, liderados por Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e Anísio Teixeira, conhecidos como os 3 cardeais da educação nova. É impossível desenvolver as forças econômicas ou de produção sem o preparo intensivo das forças culturais e o desenvolvimento das aptidões à invenção e à iniciativa, que são os fatores fundamentais do acréscimo de riqueza de uma sociedade. Repetindo. É impossível desenvolver as forças econômicas ou de produção sem o preparo intensivo das forças culturais e o desenvolvimento das aptidões à invenção e à iniciativa, que são os fatores fundamentais do acréscimo de riqueza de uma sociedade. O primeiro parágrafo é muito interessante, porque eles dizem que a economia encontra o seu movimento, ela define o seu espaço, ela briga pelo seu lugar. E a educação, que é tão fundamental quanto a economia, pode inclusive parar a economia, não encontrou no nosso país ainda o seu espaço desta maneira. A socióloga Helena Bomeni, da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, conversou com a Univesp TV no Instituto de Estudos Brasileiros da USP. A página com as assinaturas: Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, Espínola Teixeira, Lourenço Filho, Sampaio Dória, que fez uma reforma educacional em São Paulo. Libânia Nassif Xavier é da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela estudou o manifesto em seu livro, Para Além do Campo Educacional, lançado em 2002. Então, se você pega o documento, você vê que em termos gerais, é um documento que está propondo a organização de um sistema nacional de ensino, As ideias dos pioneiros de 32 para a organização do ensino já estavam presentes nas reformas educacionais da década de 20. Essas reformas haviam sido feitas pelos signatários do manifesto em vários estados da federação. Este período da educação brasileira recebeu do pesquisador Jorge Nagli o nome Otimismo Pedagógico. Foi aí que teve a grande introdução do movimento da Escola Nova, que vem desde o final do século XIX. Ele vinha vindo e ele ganha então muita força na década dos 20. O manifesto propõe a grande reforma, a reforma das reformas, como escreveram os pioneiros. Na época, o Brasil vivia a efervescência política, social, cultural do tempo da Revolução de 30, liderada por Getúlio Vargas e pela Aliança Liberal. O presidente Getúlio Vargas esteve presente na 4ª Conferência Nacional de Educação.
Em seu discurso na Associação Brasileira de Educação, o chefe da nação solicitou aos educadores reunidos no evento que apresentem as bases para uma política educacional da Revolução de 30. Este dia marcou a origem do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Ouvintes de todo o Brasil, imagine agora viajar no tempo. Imagine que um dos pioneiros da Educação Nova pode se transportar para o futuro. Como estará a educação em nosso país? Será que algumas dessas ideias do manifesto estarão presentes nas escolas do século XXI? Veja só, por que os alunos não estão na sala de aula? Gostei de ver. Aqui, o aluno é educado de acordo com as suas aptidões naturais. Vejo que os alunos estão fazendo um trabalho em grupo, como nós pioneiros havíamos preconizado. Ora, o que temos aqui? Um símbolo da religião católica. Será que não alcançamos a escola laica? Alunos assistindo a um filme dentro da sala de aula. Isso é muito eficiente para o aprendizado. É como escrevemos. A escola deve utilizar todos os recursos formidáveis, como a imprensa, o disco, o cinema e o rádio. Com licença. É horário do recreio? Não. É aula? É ciência. Com licença. O senhor é o professor? Sim. Qual a sua graça? Massone, Luiz Antônio. Luiz Antônio, prazer. Por que não estamos na sala de aula? É porque nós temos essa continuação na sala de aula também, que é o entendimento dessa atividade. Aí vem o raciocínio todo baseado em cima do que eles fizeram. Porque essa atividade mais lúdica chama muito mais atenção do que simplesmente uma explicação. Então, há uma associação de duas ideias. Será que eu posso observar um pouquinho a atividade? Claro. Ele traz princípios, valores, propostas, né, político-administrativas, concepções que rompiam com a estrutura que o ensino vinha tendo até então, né? Um ensino voltado, um ensino elitista, um ensino descolado do meio social, né? Um ensino, como eles chamavam, uma escola tradicional. Para raio do prédio, uma altura alta, e nós estivemos próximos. Com licença, desculpe interromper. Qual a sua graça? Ricardo. Professor, isso aqui é uma aula? É uma aula. É uma aula de geografia. O céu preto, né? Quanto que deu? 30 graus. 30, marca aí. Eu vou ler um trecho, professor, rapidamente, depois continuamos a atividade. É um trecho do manifesto que eu escrevi nos anos 30, que fala justamente sobre isso. Nessa nova concepção da escola, que é uma reação contra as tendências exclusivamente passivas, intelectualistas e verbalistas da escola tradicional, a atividade que está na base de todos os seus trabalhos é a atividade espontânea, alegre e fecunda, dirigida à satisfação das necessidades do próprio indivíduo. O que distingue da escola tradicional à escola nova não é de fato a predominância dos trabalhos de base manual e corporal, mas o estímulo constante ao educando, a buscar todos os recursos ao seu alcance, graças à força de atração das necessidades profundamente sentidas. Realmente, eu acho que esse tipo de atividade dá um estímulo maior ao educando. O senhor concorda com isso, não, professor? Concordo, porque a gente tem que explorar todas as nossas possibilidades. Aquela educação bancária que nós tínhamos, né, até alguns anos atrás, de professor ser detentor do conhecimento e de chegar na sala e somente passar o conteúdo para o aluno, sem muitas vezes se importar se ele estava assimilando o conteúdo, é uma educação que já ficou um pouco para trás. Muito obrigado.